Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 29 de janeiro do ano da graça de 2021. E mais uma vez voltamos à palavra. E mais uma vez, ainda esta semana, voltamos ao texto de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, que considerámos a semana passada e que tem como assunto central a oração. E hoje gostaria de passar por alguns aspectos importantes sobre a oração que precisamos não esquecer. Relembrando o que Tiago registra no versículo 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Ou seja, a oração não é um acessório da nossa vida, a oração é de facto um elemento essencial da nossa vida, da nossa relação com Deus. E considerando isso e todos aqueles aspectos que já falámos sobre a oração, o apóstolo Paulo, quando fala e escreve a Timóteo, ao seu jovem e discípulo Timóteo, ensina-o sobre a oração. E no capítulo 2, ele, falando sobre a oração, diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que use a prática da súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Este é o texto que nos convoca e nos exorta também nós a orarmos pelas autoridades. E continua o texto dizendo: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, a única possibilidade que nós temos de orar ao Pai é através de Cristo. Paulo declara que Jesus é de facto o nosso mediador, é o nosso canal de comunicação, o nosso acesso de comunicação ao Pai. Sem Cristo não seria possível esta comunicação. E sem a obra que Cristo realizou. Não esquecemos que naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, naquela sexta-feira tão difícil, mas também tão impactante com tudo o que aconteceu. Uma das coisas que aconteceu naquele dia é que o véu do templo, o véu que separava o santo dos santos, o véu que impedia a intimidade e a presença e a proximidade com Deus, foi rasgado, e simbolicamente dessa forma o Pai mostrou que agora o acesso a Ele era livre, direto, através de Cristo. Aliás, nós normalmente terminamos as nossas orações dizendo em nome de Jesus. E às vezes estas frases e estas formas de comunicar quase que perdem o significado. Porquê é que nós o fazemos? É porque, de facto, é em nome de Jesus que nós oramos. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 14 e no versículo 13, diz: e tudo quanto pedirdes em meu Pai, tudo o que pedires em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo o que nós falamos e comunicamos ao Pai tem que ser em nome de Jesus. Considerando isto, amados, precisamos então de entender que quando estamos a falar com o Pai, só nos é possível falar com o Pai na medida em que estamos a representar o próprio Filho, estamos através do meio de comunicação do Filho, Jesus Cristo. É como se, em vez de sermos nós a falar, fosse o Filho a falar. O que é que Jesus oraria num determinado momento, numa determinada situação? Quais seriam as palavras do próprio Jesus neste momento, nesta circunstância, com este problema, com este motivo de gratidão? O que é que Jesus diria ao Pai? Eu creio que é desta forma que nós precisamos de considerar a oração. Porque, de facto, a oração só é possível por causa de Cristo e através de Cristo.
E nós não podemos perder esta, esta noção. Não podemos perder a noção de que, de facto, quando estamos a orar com o Pai, se não fosse o Filho e através do Filho, as nossas orações não passariam do lugar onde estamos. É Jesus que abre o caminho, que leva as nossas palavras até ao Pai. E para isso acontecer, a nossa mente também tem que estar sintonizada com o momento em que essa obra se realizou e que esse impedimento desapareceu, e que é a cruz. Eu creio, amados, eu creio que se nós readquirirmos e nos aperfeiçoarmos neste conceito, nesta realidade, mais do que um conceito, é uma realidade, a nossa vida de oração será verdadeiramente transformada. E teremos, se calhar, mais cuidado com o que dizemos. Será que Jesus diria isto ao Pai neste momento? Nessa medida, aquilo que acabamos de ler faz sentido. Porque Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome, isso farei. Então, aqui, é assim, Jesus fará alguma coisa que nós queremos ou fará tudo aquilo que Ele quer? E aqui, então, somos remetidos para a realidade de que a nossa oração é na nossa oração, na nossa experiência de comunhão com o Pai, que nós nos sintonizamos e nos acertamos com a vontade de Cristo. Porque Ele não irá pedir nada que não deva. E por isso nós não o verbalizamos. Quando pensamos na vida de oração do Senhor Jesus Cristo, e nós temos algumas das orações de Jesus registradas, elas são absolutamente sublimes em ensino e em manifestação desta experiência. A forma como Jesus abriu o coração ao Pai, como nela Ele também encontrava paz. Precisamos ter em mente não só os ensinos que o Senhor Jesus deu sobre a oração, e Ele ensinou-nos em alguns momentos sobre a oração diretamente, mas a forma como Ele viveu a sua própria vida de oração com o Pai. Precisamos de nos sintonizar com o Pai através de Cristo e em Cristo. Isso vai, com toda a certeza, mudar e transformar a nossa vida de oração. E, acima de tudo, vai nos sintonizar com Cristo. Ele, que é o nosso mediador, Ele que é o nosso meio de comunicação, o nosso caminho para chegarmos até ao Pai. Eu creio, amados, que vale a pena pensar nisto. E já agora, não esquecer que Tiago tinha-nos exortado também a este respeito sobre a oração, porque de facto tantas vezes nós até nos queixamos dessa dificuldade que temos com a oração. Não esquecer as palavras de Tiago no capítulo 4, e que já considerámos há umas semanas atrás. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos pelas razões erradas e da forma errada. Porque não pedimos sintonizados com Cristo. O nosso coração não é o de Cristo em certos momentos, em certas orações, e por isso não recebemos. E esta exortação a sintonizarmos o nosso coração com Cristo na oração, creio que é um desafio tremendo, mas também tremendamente abençoador para as nossas vidas. Eu creio que tudo isto nos irá conduzir, certamente, pela ação do Espírito do Senhor nas nossas vidas, a uma vida de oração muito mais excelente. Creio que vale a pena pensar nisto e considerar isto no nosso coração. Vamos orar uns pelos outros, vamos lembrar os nossos irmãos que estão em dificuldades de saúde. O irmão Samuel Mota está ainda bastante debilitado na sua saúde com o Covid. Vamos lembrar a mãe, a irmã Maria José, mãe da nossa querida irmã Isabel.
branco. Vamos lembrar os nossos irmãos mais idosos, mais limitados, também a mãe da nossa irmã Conceição. Temos muitas razões, a irmã Helena, que está no processo da cirurgia que realizou. Amados, vamos nos cuidar em oração, vamos ser gratos, porque também o Senhor nos tem cuidado, nos tem sustentado e sabemos que Ele escuta as nossas orações e que Ele cuida de nós. Então, experimentando isto diário e constantemente na nossa vida, deixo um forte abraço, um dia muito, muito abençoado e que o Senhor renove sobre nós a sua graça. Até amanhã, ou até quando Deus quiser.